Mokuchuroku no Yokishi, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, Episódio 12, Festa dos Poderosos. Algo que eu odeio está Me por ajude. perto. Eu estou assustado. Muito assustado. Essas eram as palavras que Behemoth não parava de repetir. Enquanto isso, Percival, ainda confuso, questionava: um espírito da vida? E o Bonsival confirmava: sim, humanos, demônios, deusas, gigantes e fadas. Cada ser vivo em cada mundo. Somos a fonte nutritora de tudo. E isso inclui você e eu, assim como todos esses carinhas que estão dentro de Behemoth. E ao mesmo tempo, do lado de fora o submundo entrava em colapso, o tremor estava cada vez mais intenso, deixando todos os demônios apavorados. Porém, o que mais assustava aqueles demônios era aquele rugido estremecedor que ecoava por todo o reino dos demônios. E, infelizmente, tudo que eles podiam fazer naquele momento era acreditar no Salvador. Assim também como os Eldris e Gelda, que diziam que o destino do reino dos demônios estava agora nas mãos do Percival. E no campo de batalha aquele tremor estava afetando a todos, desde os Cavaleiros do Caos aos Cavaleiros do Apocalipse e seus companheiros. Era quase impossível ficar de pé. E os Cavaleiros do Caos se perguntavam se isso era o Behemoth, que foi citado nas informações obtidas com os demônios. Porém, eles não faziam ideia de onde ele estava vindo. No entanto, em meio àquele caos, Lancelot acaba notando que tem mais uma coisa estranha acontecendo. E era com o Percival. O garoto estava imóvel e não respondia a nenhum tipo de ação externa, mesmo com Lancelot apreensivo balançando o seu corpo e pedindo para ele se recompor, enquanto os seus demais amigos se perguntavam o que estava acontecendo com ele. E nesse instante nós podemos ter a verdadeira dimensão desse cenário. O ambiente onde eles estavam era literalmente as costas de Behemoth. Behemoth vem à tona, a criatura mega colossal e também irmão do Percival. Eu, um espírito? Você só está querendo se divertir comigo, não é? Não, eu não sou. Quer saber? Eu sou um humano chamado Percival, criado pelo vovô no Dedo de Deus por 16 anos. Era o que dizia Percival. No entanto, o Bonsival é bem direto ao dizer: você está apenas dentro de um recipiente de humano chamado Percival. Nada mais além disso. E ele segue dizendo: originalmente, não temos individualidade nem forma. Você deveria estar ciente de si mesmo como espírito quando o receptáculo ainda era um bebê. Porém, graças a você ter sido criado com amor por um humano, as emoções que um espírito não deveria ter brotaram dentro de você. E com o tempo você passou a acreditar ser um humano e perdeu todas suas memórias como um espírito. Essa é a verdade. Somos espíritos da vida, fragmentos de um grande ser, terminava de dizer o Bonsival. Porém, Percival diz não acreditar nisso, que essa história é apenas uma invenção do Bonsival. E aos gritos ele diz: eu sou humano, o neto do Cavaleiro Sagrado Barges. Mas Bonsival já sabia que ele iria ter essa reação e conta que foi exatamente por isso que ele não falou nada sobre isso até agora, pois Percival não iria acreditar nele.
Pelo menos não até ele escutar isso diretamente de alguém que ele conhecia como Ironside, o homem responsável por deixá-lo assim, ou daqueles que conhecem a situação em detalhes. Me ajude, eu estou assustado, eu não quero, eu estou muito assustado. Behemoth estava cada vez mais inquieto e agitado. Preocupado, Percival pergunta do que ele tem tanto medo. E a resposta era: do portão de Camelot. Percival quer ajudá-lo, no entanto ele não sabe como e o que ele deve fazer. Mas Bonsival diz que ele não precisa pensar profundamente sobre isso, para ele apenas fazer o que acha certo. Percival então se aproxima de Behemoth. Ele ergue uma de suas mãos e bem devagar ele toca Behemoth. Porém, ele fica ainda mais agitado, fora de controle, enquanto continua a implorar incessantemente por ajuda. Percival começa a ser repelido pela fúria e descontrole de Behemoth, que é consumido pelo medo. Mas Percival não desiste. O garoto calmamente diz para ele não ter medo, porque iria ficar tudo bem, que nada de assustador está acontecendo e que não vai acontecer, porque ele e seus amigos iriam dar um jeito naquela porta e que essa era uma promessa. E então, após dizer isso, Percival consegue alcançá-lo, e dessa vez, ao tocá-lo, Behemoth finalmente se acalma. O garoto quer saber se sua voz chegou até ele, mas bastava olhar para Behemoth para descobrir a resposta. Behemoth diz que agora não tem mais medo e que está muito feliz. E após agradecer Percival, ele começa a dizer que agora está com muito sono. E o Bonsival, ao lado de Percival, explica para o garoto: nós, espíritos da vida, trazemos a vida através da esperança, mas também trazemos a morte através do desespero. No entanto, Percival diz ainda não conseguir acreditar nele, porque ele é Percival, o neto de Barges. Mas o Bonsival apenas responde: você irá descobrir em breve a razão pela qual esse ser chamado Percival nasceu. Acorda, Percival! Essa era a voz do Lancelot em desespero pedindo para que o Percival acordasse. O tremor era tão intenso que parecia que a terra iria se abrir e engolir todos eles a qualquer momento. Porém, de repente, o tremor e o rugido que ecoava por todo o reino começa a diminuir. As cinzas, o poder negativo do Behemoth estava se dissipando. E para aqueles demônios, isso era sem dúvidas a força do Lorde Percival, como dizia Shotz para todos. E vendo isso com seus próprios olhos, Mortlac indaga: então o que o Ironside disse era realmente verdade? Enquanto isso, Percival, segurado por Lancelot, abria lentamente seus olhos, e ao recobrar a consciência, ele se assusta com todo mundo com cara de preocupado ao seu redor. Mas com um sorriso sereno no rosto, Percival conta que agora está tudo bem, pois Behemoth voltou a dormir. Percival deu esperança aos espíritos da vida, e o Behemoth que abalou o reino dos demônios adormeceu. E agora, o único obstáculo deles eram os Cavaleiros do Caos. E a gente começa vendo todo mundo se questionando após Percival dizer que Behemoth adormeceu e que o tremor e as cinzas desapareceram completamente. Nassens pergunta quando e como isso aconteceu, e Percival responde que Behemoth o chamou,
Lancelot, por sua vez, pergunta se isso está relacionado ao seu estado de transe de agora a pouco. Ele responde que talvez. No entanto, outras perguntas começam a surgir, pois todos queriam saber o que aconteceu lá. E bem nervoso, Percival responde, dizendo que apenas conversou com os espíritos da vida que residem dentro de Behemoth. Porém, ao escutar isso, Xion zomba de Percival dizendo: "Ah, você falou com o espírito da vida? Impossível, pois o espírito da vida é a existência mais elevada entre todos os espíritos. Ou seja, ele é simplesmente um ser superior. Portanto, uma pessoa mediana como você, mas nesse instante, antes de Xion continuar falando asneiras, Anne empurra Xion e pergunta a Percival se ele está bem. E o garoto, meio acanhado, responde que sim, que ele está bem. E Anne, por sua vez, diz que se esse for o caso, então tudo bem. E Percival então sorri de volta. E o interessante dessa cena é que o Percival não foi afetado pela magia da Anne. Então será que ele realmente está bem com tudo que descobriu? Ou será que ele pode burlar os poderes da Anne? E parece que Isolda também percebeu. Só que nesse caso, o clima de romance entre os dois. Porém, antes que ela chegasse a dizer algo, outra coisa chama sua atenção. Isolda aponta para uma direção, pedindo para que todos olhem rapidamente, pois diante deles estava finalmente aquilo que eles tanto procuravam, a porta para o Reino Eterno. Um dos Cavaleiros do Caos, ao olhar para aquilo, questiona: então essa é a porta? No entanto, para Schwartz não havia dúvidas. Essa era a porta da qual eles estavam à procura. E sem perder tempo, Tristan chama por todos, dizendo que além daquela porta está o reino de Arthur e que eles não podem perder mais tempo. Mas eles estavam esquecendo de algo muito importante, como aponta Percival, pois eles não podiam deixar Gawain para trás. E Nassins, Don e Anne concordam que eles precisam antes resgatar Gawain. Porém, naquele instante, algo se move passando por Gawain numa velocidade incrível, e Gawain consegue apenas ter tempo de gritar dizendo: "Atrás de vocês, pessoal." Todos são surpreendidos com Tomitou, um dos Cavaleiros do Caos, que se projetou no caminho deles, e ele avisa que ninguém irá atravessar por aquela porta. O cavaleiro assume uma posição ofensiva, se preparando para sacar a sua katana, e essa era uma das suas técnicas especiais. Um golpe cortante extremamente veloz e mortal é desferido por aquele cavaleiro. No entanto, algo lhe atingiu também no momento do seu ataque. Um chute desferido por Lancelot. Tomitou não consegue entender como ele foi capaz de ver através da sua técnica especial, mas sem dizer uma única palavra, Lancelot se prepara para aplicar outro golpe. Outro chute que dessa vez acerta em cheio a boca do estômago de Tomitou. Porém, mesmo depois de levar um golpe como esse, aquele cavaleiro ainda consegue segurar um dos braços de Lancelot, que não esperava por uma reação como essa. E dessa forma, a força do golpe do Lancelot não só lança Tomitou, mas como também o próprio Lancelot para longe. Ambos desaparecem no céu do reino dos demônios. Enquanto isso, Don estava bem bravo, se perguntando o que diabos aquele cavaleiro estava tentando fazer.
se por acaso ele queria cortar eles ao meio junto com a porta. Já o Mortlack estava extremamente surpreso por Lancelot ter conseguido ver através da técnica do Tomitou, desviando sua trajetória. Ele chama isso de uma façanha sobrenatural e admite que Lancelot é muito mais monstruoso do que ele imaginava, segundo os rumores que ele ouviu. Logo então, podemos ver Tristan apreensivo. O rapaz olha para sua frente preocupado com a porta. E foi por muito pouco, alguns centímetros apenas, e a porta teria sido cortada ao meio. E isso traz nenhum alívio para todos, pois a porta ainda estava segura. No entanto, os Cavaleiros do Caos ainda eram um grande obstáculo. Mortlack avisa: eu não posso deixar vocês irem além disso. A profecia será esmagada aqui e hoje. Para atravessar a porta, eles precisavam primeiro vencer os Cavaleiros do Caos. Yanni logo reconhece aquele cavaleiro, assim como Percival que diz: na batalha de Cistana, ele parou Ironside e fugiu com ele. E é o próprio Mortlack que diz a Percival que deveria ser o seu cunhado, Ironside, a pôr um fim em Percival. No entanto, ele revela que pode assumir este papel. Dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, Percival: eu desafio você para um duelo, dizia Mortlack enquanto apontava seu dedo para Percival. Mas antes que Percival respondesse, alguém grita seu nome, dizendo: Percival, não dê uma resposta para ele. E diante dessa postura, Doni e Nassins ficam sem entender nada, porque o inimigo iria estar falando isso, assim como o próprio Mortlack, que questiona o porquê dela estar falando dessa forma. E enquanto retira seu elmo, Rosebank questiona Mortlack: será que precisamos realmente lutar contra eles até a morte? Percival foi a pessoa que salvou minha vida, mesmo sabendo que eu era um inimigo. Então, se vocês conversarem, com certeza vocês vão se entender, não é mesmo? No entanto, Mortlack é bem claro ao dizer: não esqueça, cada um de nós tem algo a proteger, e você deve ter jurado também derrotar os Cavaleiros da Profecia que irão destruir o nosso reino. Porém, mesmo após dizer tudo isso, Percival conta entender, para a surpresa de Rosebank. E o garoto, com uma expressão bem séria, então diz: aceitar o duelo. Percival, diferente das outras vezes, decide dessa vez lutar. Percival dos 4 Cavaleiros do Apocalipse: eu te desafio para um duelo mano a mano. Esse era o pedido de Mortlack, e prontamente Percival respondia: tudo bem, eu aceito seu desafio. Entretanto, Rosebank não consegue compreender o porquê, mas Mortlack estava contente com sua resposta. No entanto, a garota chama por Percival novamente, mas dessa vez para devolver algo que lhe pertence. Rosebank devolve para Percival a sua espada, o fragmento do caixão da eterna escuridão. Mas o garoto também não entende porque ela está fazendo isso por ele, e muito menos o Mortlack, que demonstra não estar nada contente com as atitudes de Rosebank. Porém, isso já não era mais importante naquele momento, pois o cavaleiro começa a manifestar sua magia. O corpo de Percival começa a sofrer uma distorção, como se ele estivesse sendo literalmente sugado. E o mesmo acontece com o corpo de Mortlack.
Ambos têm seus corpos comprimidos e distorcidos para o mesmo ponto, levando seus companheiros ao desespero. E em poucos segundos, os dois desaparecem completamente, deixando para trás a questão: para onde eles foram? E ainda atordoado, Percival se recuperava daquela abdução repentina. Mas logo ele se dá conta que estava num lugar completamente diferente. E além disso, algo bem inusitado chama sua atenção. Uma espécie de monumento que tinha talhado a imagem de todos aqueles que fizeram ou fazem parte da sua vida. No entanto, logo Mortlack explica dizendo: os monumentos atrás de nós são a representação daquilo que carregamos de mais importante. Eu convido aqueles que aceitam meu desafio para esta arena. Esse é o poder da minha magia, o duelo. E a única maneira de sair daqui é se um de nós morrer ou ficar completamente incapacitado, terminava de dizer Mortlack. Mas Percival não demonstra medo ou hesitação. O garoto estava decidido em ir até o fim. E o duelo entre os dois então começa, com ambos trocando golpes com suas espadas. Mas por um instante, Percival leva a pior. O garoto é lançado para trás. E esse golpe foi mais perigoso do que ele imaginou. No entanto, a surpresa maior vem quando ele tenta se curar e nada acontece. Regra número 2. Na arena de duelos você não pode usar magia, somente a sua própria força, dizia Mortlack. E ele segue dizendo: Percival, eu conheço sua verdadeira identidade e também como você nasceu. Eu sei de absolutamente tudo. E por isso eu quero que você desapareça antes que se torne uma existência problemática para nós. Mas isso só deixa Percival ainda mais motivado, pois ele promete que irá fazer Mortlack lhe contar tudo o que sabe. E voltamos para o submundo, onde Schwartz e seus companheiros estavam indignados pelo que aconteceu com Percival bem diante dos seus olhos. Schwartz culpa aqueles humanos, dizendo que eles são uma escória e que irão pagar por isso. No entanto, Rosebank conta que eles compartilham do mesmo sentimento. A cavaleira então começa a recitar: ó Caos, me mostre o seu poder ancestral. Através desse contrato, te ofereço o sacrifício desses 6 corpos. E enquanto dizia essas palavras, os demônios começam a sentir algo de estranho, uma dor insuportável que os leva ao desespero. E Gawain já sabia o que lamentavelmente era aquele fenômeno. E de repente uma grande explosão acontece, lançando a pequena maga no ar, que por sorte é salva por Donnie, que usa sua magia para pegá-la. No entanto, Annie não consegue acreditar que aquela cavaleira estava usando seu cajado do caos para fundir aqueles demônios. Assim como Tristan, que estava perplexo com aquilo, enquanto dizia que isso não era nada bom. Porém, subitamente algo monstruoso sai de dentro daquela cortina de poeira, e Tristan salta imediatamente na direção daquela coisa. O rapaz usa suas espadas contra o ataque ofensivo dessa criatura, e dessa forma ele consegue mudar a direção do seu ataque, que tinha como alvo ele e seus companheiros. Aquilo atinge violentamente o solo, provocando um grande tremor e levantando uma densa cortina de poeira.
E Rosebank, com um olhar triste, acaba dizendo: nós humanos não deveríamos lutar um contra os outros, mas infelizmente não há outra maneira. Portanto, aqui vamos nós. Mostre a eles o poder que você ganhou do caos. Besta da Aliança. Uma besta formada a partir da fusão dos demônios de Elite surgiu e se torna mais um poderoso inimigo ao lado dos Cavaleiros do Caos. Mudamos então novamente de cenário, onde podemos ver duas figuras em alta velocidade cortando o céu do reino dos demônios em direção ao solo. Aqueles eram Lancelot e Tomitou. E logo o Cavaleiro do Caos atinge bruscamente o solo, mas consegue manter sua postura mesmo com todo aquele impacto. Porém, no momento em que se ergue, várias flechas atravessam seu elmo. Lancelot não perdeu tempo e faz um ataque mortal contra aquele cavaleiro. No entanto, aquela armadura tomba de uma maneira muito estranha, pois ela já estava vazia. E Lancelot, ao ver aquilo, apenas diz: parece que esta armadura estava te atrapalhando, não é? E diante de Lancelot estava um misterioso homem que dizia: então você é o Lancelot, a pessoa que rejeitou o nosso Senhor. Eu tive certeza que era você desde o momento que viu através da minha técnica. E o mais importante, você nem estava levando aquilo a sério. Mas Lancelot, por sua vez, apenas responde: eu posso dizer o mesmo de você. Então me diga, qual é o seu nome? E aquela pessoa, sem hesitar, começa a dizer: atualmente alguns me chamam de Tomitou, pois abandonei meu nome original junto com o do mestre a quem servi. Portanto, você pode me chamar de Nanashi. Esse é um nome mais adequado. Lancelot então sorri, pois ele acredita que pode se divertir bastante lutando contra aquele homem. Contra aquele que foi o instrutor de esgrima do rei Arthur, que também estava por sua vez bastante ansioso por esse confronto. Os 4 cavaleiros do Apocalipse se dividiram em 3 cenários: Percival versus Mortlac, Tristan e Gawain e os demais contra a Besta do Caos e o restante dos Cavaleiros do Caos. Lancelot versus Nanashi: quem irá vencer? Quem irá perder? Qual dos dois lados irá conseguir defender até o fim os seus ideais? E a gente começa vendo Annie questionando onde está seu companheiro e aquela outra pessoa, para onde eles enviaram Percival. No entanto, Rosebank, com uma expressão bem triste, não responde nada. Ela simplesmente permanece em silêncio. Porém, ao mesmo tempo, o seu cajado do caos começa a ter um foco maior, e quanto mais se aproximamos dele, algo estranho começa a surgir. E logo então podemos ver os olhos do Rei do Caos. Arthur Pendragon estava observando tudo. Ele diz que o Mortlac e os demais cavaleiros iniciaram um combate contra os 4 cavaleiros do Apocalipse, e que Mortlac conseguiu atrair Percival para sua arena de duelo. E Arthur estava contando tudo isso para Ironside, que por sua vez dá os parabéns à sua majestade, pois agora os 4 cavaleiros do Apocalipse teriam uma pessoa a menos. Portanto, era só uma questão de tempo para a profecia desmoronar. E Ironside então termina dizendo: na arena de duelos, a magia é restrita para ambos duelistas. A única opção é confiar na sua própria força. E neste caso, as habilidades com manuseio da espada do meu cunhado superam as minhas.
Portanto, Percival, seu destino está prestes a terminar. Voltamos então para a arena de duelo, onde Percival, em posição ofensiva, encara Mortlac. O cavaleiro lembra que essa é a segunda vez que eles se encontram, porém, ele aponta que acabou nem dizendo ainda o seu nome. E então ele se apresenta formalmente para Percival, dizendo que seu nome é Mortlac. Porém, Percival lhe pede permissão para fazer uma pergunta. O cavaleiro responde que sim, e então Percival questiona: os monumentos atrás de nós, você disse que eles representam aquilo que carregamos de mais importante. Portanto, quem é o garoto atrás de você, Mortlac? E esse garoto, ele sabe de tudo que vocês estão fazendo? Pois por causa das ordens do seu rei, pessoas que vivem no reino de Britânia e outras raças também estão sofrendo com suas ações. No entanto, Mortlac escutava tudo aquilo que Percival dizia em silêncio, até que então ele começa a dizer: desde pequeno, eu sempre estive ao lado da minha irmã, que é 5 anos mais velha do que eu. Perdemos a nossa mãe bem cedo, e por muitas vezes éramos espancados por nosso pai alcoólatra. Mas minha irmã sempre ficou do meu lado. Ela me criou não só como uma irmã, mas também como uma mãe protetora. Entretanto, alguns anos depois, minha irmã se casou com Ironside e logo ficou grávida. Ao escutar isso, Percival, surpreso, diz: o filho do meu pai? Então isso é... Mas Mortlac segue contando sua história. Ele conta que o auge da felicidade daquele momento foi destruído pela Guerra Santa. O veneno de um pedaço de carne em decomposição do corpo do rei dos demônios envenenou a minha irmã. E eu e Ironside tentamos todos os tipos de remédios para curá-la. Mas, infelizmente, ela acabou morrendo. E depois de dizer tudo isso, Mortlac então responde à pergunta de Percival. Esse garoto atrás de mim se chama Diodora, e ele é a única lembrança que eu tenho da minha irmã. Ele é tudo que restou dela, o meu raio de luz, e aquele que eu irei proteger com minha própria vida. Porém, naquele instante, Percival estava impactado ao descobrir que aquele garoto poderia ser também o seu irmão. Mas Mortlac conta que aquela criança também foi infectada pelo veneno mortal que permaneceu no ventre de sua mãe e que infelizmente ele tinha apenas alguns dias de vida, e que é graças à proteção do Reino Eterno que ele ainda está vivo até hoje. E enquanto levava uma de suas mãos até o seu elmo, Mortlac então pergunta: Percival, você sabe o que isso significa? O cavaleiro então retira seu elmo, o lançando bruscamente no chão. Mortlac abandona aquela postura calma e ponderada e começa a gritar dizendo: são vocês que estão tentando tirar o lar de Diodora, o único lugar onde ele pode viver. Você não tem o direito de tirar tudo dessa criança. E enquanto escutava aquelas duras palavras, Percival, com um olhar triste, abaixa sua cabeça. O garoto fecha seus punhos e começa a dizer: eu entendo como você se sente, mas o rei Arthur e meu pai devem ser detidos a todo custo. E acima de tudo, eu não posso me dar ao luxo de perder pelo bem dos meus amigos. Essa era a resposta do Percival diante de tudo que Mortlac lhe contou. E perante a essa atitude tomada por Percival, Mortlac não hesita. O cavaleiro ergue sua espada e faz um ataque carregado de ódio e de dor.
enquanto esbraveja dizendo: é por isso que temos que lutar até o fim, pois esse é nosso destino no final das contas.